noite, igreja, a paz. Vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios 14 e 12. Fala bem perto, bem perto. Provérbios 14 e 12. Pode soltar um pouquinho mais a voz para ter volume. Antes de ler, minha palavra basicamente é um testemunho. Em 2019, quando eu recebi um convite, Deus me pediu para entrar no louvor, eu neguei esse convite. E dali em diante minha vida passou por algumas fases. Essas fases elas não foram fáceis. Começando, a partir do momento que eu neguei, eu tenho um talento para música e foi Deus que me deu. Mas a partir do momento que eu neguei a vontade de Deus, Satanás teve livre acesso para entrar e mexer nesse talento. E dali em diante eu nunca tive o hábito de estudar músicas seculares, mas dali em diante eu comecei a estudar e passou a ser um hábito na minha vida. Então desde lá eu desenvolvi um hábito que todo dia na hora que eu acordasse, dependendo da minha emoção, eu escutava um tipo de música. Dependendo do momento que eu estava, dependendo das pessoas que eu estava, eu escutava outro tipo de música. Mas não era a música de Deus. E essa tendência a ir para a música do mundo, pelo meu erro, me fez afastar das coisas de Deus. Então, era muito difícil para mim seguir firme, porque eu estava com um pé no mundo e um pé na igreja. Eu não sabia se eu queria escutar as músicas do mundo ou se eu queria viver a vida na igreja. E Deus vem trabalhando nisso comigo há tempos. E eu não percebia que Deus estava querendo me chamar, estava me chamando, que estava me querendo na obra dele. Mas não foi fácil perceber isso. Então, desde 2019, como eu venho escutando mais música do que eu escutava antes, eu comecei a estudar música. Eu comecei a me aprofundar na música. E eu comecei a entender. E aí Satanás atacou outro pecado que eu tenho, que é o orgulho. Então, como eu comecei a desenvolver esse talento que eu tinha, e não era Deus que vinha desenvolvendo, era Satanás, eu comecei a aprender música de uma forma avançada e começar a me orgulhar. Então, de certa forma, eu tenho um conhecimento bom sobre música, mas eu não sou nem mestre nisso. Mas Satanás sempre me levava aos extremos. Então, eu sempre me achava o melhor na música. E no meio da pandemia, eu tinha um desejo de aprender a tocar instrumentos. E eu tenho uma certa facilidade para isso. E aí eu comecei a tocar. Eu comecei a aprender a tocar sozinho e meu orgulho foi lá em cima. De certa forma, como Deus me deu esse dom, eu tenho uma facilidade. E como essa facilidade, eu aprendi a tocar diversos instrumentos e não era para Deus, eu não louvava Deus. E sempre foi uma preocupação da minha mãe, da minha família inteira, que eu não tocava as músicas de Deus, eu tocava as músicas que eu tinha vontade. Até que, há mais ou menos um mês e meio atrás, eu tive um sonho. Esse sonho foi o sonho mais difícil que eu tive na vida, foi o sonho mais estranho. No começo foi muito confuso para mim, porque eu não entendia. Eu vinha fazendo um uso muito grande das músicas do mundo, como eu já disse, e nesse sonho, Satanás vinha para mim e me oferecia. Esse sonho estava em casa, estava tendo uma confraternização em casa, tinha diversas pessoas, e no início dessa confraternização chegou um certo empresário para vir tratar comigo alguma coisa, com uma proposta. Nessa proposta, eu ia viver de música, eu não ia ser um astro, mas eu ia viver com alguém famoso. E eu estava super empolgado. Eu estava decidido que eu ia aceitar, eu só ia comunicar com meus pais que eu ia viver na estrada, na música. Mas eu fui cumprimentar os pastores que estavam nessa confraternização em casa, e eu fui cumprimentar eles não me cumprimentaram assim, direito, assim, não é que não foi direito, mas eles só me falaram: Pedro, é agora, a hora é agora, ou você entra pro louvor, ou você não entra nunca mais. Esse sonho se discorreu e teve algumas partes, e uma delas foi que
sobre indecisão, que é o tema dessa ministração. Nessa segunda parte do sonho, tinha 2 casas, e eu tinha 2 grupos de amigos para escolher, e eu não sabia qual escolher, porque eu estava muito indeciso. Então, num momento eu fiquei com um grupo, e em outro momento eu fiquei com outro grupo. Quando um grupo se retirava, eu voltava para o outro. Então, através da vida dos pastores, eu consegui entender que esse sonho, ele mostrava muita coisa que estava acontecendo comigo. A música, o fato e a indecisão. Porque, como eles me indagaram no sonho, que eu tinha que escolher, e a segunda parte do sonho, que mostrava as 2 casas, me mostrava a indecisão. Então, a partir do momento que os pastores me falaram, Pedro, você está convidado para entrar no louvor, mas tudo depende de você. Aí eu acho que foi as semanas mais difíceis da minha vida, assim, a semana mais difícil da minha vida. Porque em nenhum momento isso saiu da minha cabeça. Era difícil, foi difícil conviver com isso, mas na semana que eu tinha que escolher, foi me comunicado no sábado, e na semana que eu tinha que escolher, na quarta-feira veio uma ministração extremamente séria, que foi sobre decisão, que foi através da vida do Jorge. E no PowerPoint tinha 2 caminhos, tinha uma pessoa que tinha que escolher 2 caminhos. Até esse momento eu estava extremamente indeciso. E eu não tinha decidido nada, porque Satanás, eu entendi depois que ele vinha me cegando. Porque ele me cegou de uma maneira que eu achava que eu poderia viver de música. Mesmo sem ter um conhecimento muito profundo, sabendo o básico, ele me iludiu achando que eu era uma boa pessoa nessa área e que eu deveria abandonar a igreja, sair de tudo e viver só de música. E aí o Jorginho trouxe essa pregação sobre decisão, e mesmo assim eu me mantive indeciso. Eu fiquei muito bravo no primeiro momento com a minha mãe, porque eu achei que ela tinha contado essa conversa que eu tinha tido e que eu tinha que escolher. Mas depois, mais tarde, eu entendi que o Jorginho não iria colocar esse título na pregação dele, ele iria colocar outro, mas Deus instruiu ele a colocar esse sobre escolher 2 caminhos. Estava tudo muito claro. Deus estava me dando várias provas do que Ele queria fazer comigo, mas mesmo assim eu estava indeciso. Passou quinta-feira, fui para a escola normal, um dia comum, e eu segui minha vida, da mesma forma, sem tomar nenhuma decisão. Chegou mais ou menos umas 5h30 da tarde, minha mãe entra no meu quarto e começou a conversar comigo, discorrer alguns assuntos, principalmente sobre música, sobre a decisão que eu ia fazer, que ela não interferia, porque ela não interferia em nada, mas que, assim como a pastora disse para mim, interpretando meu sonho, Deus iria me pegar de algum jeito. Eu não ia conseguir fugir de Deus, ia ser igual o Jonas. E eu tinha que tomar uma decisão. E 5h30, nada, eu não sabia nada que eu ia fazer ainda, eu estava muito indeciso. 6 horas, minha mãe começa a arrumar as coisas para vir para o ministério, para o louvor, para os pregadores aqui na igreja. Nada ainda. Minha mãe toma banho, entra no carro, sai com o carro. Eu não sei o que aconteceu comigo. Deus me trouxe aqui naquele dia, eu liguei para minha mãe, pedi para minha mãe me esperar, que eu só ia colocar uma calça e eu viria ao ministério. Foi uma decisão fácil a ser tomada? Para mim não. Para mim não foi fácil, porque eu amava música. E eu amo música ainda, mas Deus tem me ensinado a gostar de música de uma maneira diferente. Para vocês, acho que certamente será outra coisa, mas a gente tem que tomar uma decisão. Há uma decisão que nós devemos tomar. A gente sabe, como é falado várias vezes aqui na igreja, às vezes as palavras deixam de ter uma certa importância na nossa vida. A gente sabe que a gente tem que escolher, que a gente tem que decidir, mas chegou um ponto que Deus ele não traz de brincadeira. E a gente tem que escolher. Porque não vai dar mais tempo se a gente ficar aí brincando. Eu era uma pessoa que desde 2019 até 2 semanas atrás, eu vivia no meu mundinho, da maneira que eu achava correto, comia do jeito que eu achava correto, não lia a Bíblia, não orava, não fazia nada. E assim como a Jana, Deus me tirou desse inverno. Mas foi depois de uma decisão que eu tomei, que foi vir, que foi estar aqui. E a partir do momento que eu decidi estar aqui, começou diversos ataques na minha cabeça. Diversos. Porque Deus era a vontade de Deus, mas Satanás não ia deixar fácil. Então, eu estava no carro, antes de sair, começou diversos pensamentos na minha cabeça, dizendo que
Se eu estar aqui na reunião do louvor, dos pregadores, não ia me acrescentar, estar aqui não ia me acrescentar em nada. Que as pessoas que estavam aqui, que ficam aqui, só ficariam falando mal da vida dos outros e apontando os defeitos dos outros. Só que aí, depois do momento que eu cheguei aqui e vi que era totalmente diferente, eu comecei a entender o que Deus tinha para a minha vida. Então, vamos ler Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte. Era exatamente o que estava acontecendo comigo. Na minha cabeça, eu estava bem, estava tudo certo. Eu abri mão da igreja, abri mão de tudo, para viver escutando música, tocando, fazendo as coisas que eu gostava. Mas são caminhos de morte. É uma escolha. Igual está em Josué, a gente tem que escolher entre a bênção e a maldição, vida ou a morte. Como eu já disse, não é uma escolha fácil, mas é necessário a gente fazer. Agora vamos abrir lá em Provérbios 16, 3. Esse versículo ele é muito importante porque ele me mostra, e ele mostra a todos nós, que independente da escolha que a gente tomar, se a gente escolher estar com Deus, Ele vai estar com a gente em todos os momentos, a gente não vai passar dificuldade. Todo pensamento que vir até a nossa cabeça, a gente vai conseguir debater, porque Deus, como está escrito aqui, se a gente confiar em Deus, confia no Senhor, as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, a partir do momento que a gente tomar a decisão de fazer a vontade de Deus, os nossos pensamentos serão estabelecidos. E foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que eu saí do carro, entrei aqui e entendi o que se passava aqui na reunião, meus pensamentos mudaram. Porque Deus me mostrou a verdade. Satanás ele sempre vem tentando nos cegar para a gente não conseguir ver um palmo à nossa frente. E isso dificulta muito tomar as decisões que nós devemos. Mas como eu disse, são tempos difíceis que vão vir. Decisões precisam ser tomadas. Porque não adianta a gente ficar aqui na igreja, vai ser mais uma quarta-feira, vai ser mais um sábado, daqui a alguns dias, vai ser mais uma semana, e a gente não vai ter tomado um posicionamento. E é muito importante a gente se decidir, porque só assim Deus vai poder tratar a gente, só assim Deus vai poder nos tirar desse inverno que nós estamos. A igreja pode se levantar. A igreja pode se levantar.